Algumas pacientes se incomodam com o aspecto do abdômen, principalmente depois da gravidez. Elas referem que após engravidar ficou sobrando pele no abdômen, também muitas vezes engordou um pouco e aí além da pele tem um acúmulo de gordura localizada. Às vezes, apesar de não ter tanta pele ou não ter tanta gordura, também incomoda o fato de ficar mais alto nessa região aqui de cima, na região acima do umbigo, fica mais projetado, fica mais saliente, fica deselegante quando ela coloca uma roupa, um vestido que marca mais. E tudo isso são consequências, sim, de um aumento, né, do volume da barriga por conta da gravidez ou por conta de obesidade, por conta de acúmulo de gordura visceral, que esticam a pele de dentro para fora, que esticam o músculo de dentro para fora, e isso promove algumas alterações. Promove o que a gente chama de diástase, que é o afastamento da musculatura do abdômen, e isso causa esse abaulamento, faz com que fique esse aspecto mais alto, esse estômago alto, que é deselegante, que traz esse desconforto para muitas pacientes, mesmo quando elas estão magras, mas o abdômen fica alto. Aquela pele sobrando lá embaixo, que faz um avental, que não permite mais que ela use uma roupa de banho. O umbigo triste, aquele umbigo que já não está mais com um aspecto jovial, ele está com aquele excesso de pele sobrando e faz com que ele fique olhando para baixo. Isso também é consequência do excesso, consequência da flacidez de pele. Tem muita gente que não se incomoda com essas alterações. Entendem que faz parte do envelhecimento, faz parte do processo de ser mãe. Mas tem pessoas que se incomodam, tem muitas mulheres que se incomodam com essas alterações decorrentes do envelhecimento, decorrentes da maternidade. Elas referem que ficam com a autoestima muito baixa, já não tem mais a coragem de colocar uma roupa mais justa, de colocar uma roupa de banho, colocar uma roupa de academia. Tem vergonha, inclusive, de se despir na frente do marido. Muitas vezes tem que apagar a luz para poder namorar, porque se sentem constrangidas com o aspecto que o corpo assumiu após essa fase de gestação. Se você se incomoda com isso que eu estou lhe falando, se o excesso de pele, essa flacidez de pele, esse abaulamento, essa projeção, principalmente aqui na parte de cima do abdômen, por conta da diástase, se esse acúmulo de gordura, essa gordurinha localizada, aquele pneuzinho, aquela pochete lhe incomoda, eu tenho uma solução. Você pode ser candidata a uma cirurgia plástica do abdômen, a abdominoplastia, que pode ser combinada ou não com lipoaspiração. Nos casos em que há uma flacidez de pele, tem pele sobrando, tem estrias, muitas vezes causadas por esse estiramento da pele, tanto por conta da gravidez, como também pelo efeito sanfona de emagrecer e engordar, emagrecer e engordar, isso potencializa essas estrias. E também a diástase, como eu falei. Então, pele sobrando, estrias e o afastamento dos músculos, a diástase. Essas três alterações são uma indicação muito clara de fazer a cirurgia de abdominoplastia, em que a gente retira esse excesso de pele, esse fuso de pele abaixo do umbigo e rebaixa toda essa pele que está acima do umbigo, e essa pele vai se encaixar lá embaixo, mais ou menos onde seria a cicatriz da cesárea. O benefício é de ficar com o umbigo mais bem posicionado, ele fica mais altinho, com um aspecto mais jovial e não mais com aquele aspecto caído, tristinho, olhando para baixo. A pele fica bem esticadinha, aquele excesso de gordura localizada também é removido junto com esse excesso de pele, então o abdômen volta a ter um aspecto de uma silhueta mais fina, mais delgada e mais esticada. Nos casos em que há um excesso de gordura, também pode ser associada à lipoaspiração. Seria a cirurgia de lipoabdominoplastia, em que a gente vai aspirar o excesso de gordura, vai trazer já um certo grau de detalhamento, de definição, um aspecto mais atlético, mais natural, e não um aspecto muito reto. A lipoaspiração
ela ajuda a trazer esse aspecto de definição, que pode ser uma baixa definição, média e até alta definição, de acordo com o gosto e o estilo de vida, a fase da vida em que cada mulher está. Para aquela mulher que é mais ativa, mais atlética, faz bastante exercício físico, tem uma musculatura bem desenvolvida, ela pode querer, por exemplo, ter um abdômen mais definido, mais trincado. Isso seria a HD, a High Definition, a lipoaspiração de alta definição, combinada com a abdominoplastia. Mas nos casos em que ela quer um aspecto mais natural, uma definição mais suave, ela pode muito bem ser candidata à combinação de lipoabdominoplastia e baixa média definição, que é o mais comum e é o que agrada a maior parte das pessoas. Algumas pessoas têm um receio em relação à cirurgia de abdominoplastia, que é a questão da cicatriz do umbigo. Em alguns casos ela pode ser estigmatizante, ela pode ficar mais evidente e isso incomoda muitas mulheres e que essas podem preferir não fazer a cirurgia de abdominoplastia porque não querem correr o risco de ter uma cicatriz mais evidente no umbigo. Existe uma cirurgia que é a de mini abdominoplastia, em que não há cicatriz no umbigo. E para ser candidata a essa cirurgia de mini abdominoplastia, tem que ter excesso de pele apenas abaixo do umbigo. Quando se tem uma gordurinha localizada, algumas estrias abaixo do umbigo e essa flacidez de pele, você pode ser candidata à cirurgia de mini abdominoplastia, mesmo que tenha a diástase, mesmo que precise fazer essas outras correções todas. A diferença principal está na quantidade de pele que vai ser ressecada e no fato de não precisar fazer uma cicatriz no umbigo. Muitas pessoas querem saber o preço dessa cirurgia. Para que a gente possa fazer a definição do valor do orçamento, a gente precisa primeiro saber qual é a indicação, qual é o seu caso, se você é candidato a uma cirurgia de abdominoplastia ou de mini abdominoplastia, se vai ser necessária a correção da diástase ou não, só o excesso de pele e o tratamento das estrias. Faça uma avaliação, marque, uma consulta para que a gente possa definir tudo isso e saber se você é candidata a uma cirurgia ou a outra cirurgia.